Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Ezequiel, te ajuda a ter renda extra, sem que você precise trabalhar mais para isso. Que bom ter você por aqui! Pois é, estamos aí na véspera, chegando a nossa semana nova fonte de renda, que vai começar aí no dia 26, o nosso evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou dar o passo a passo inicial para você começar a gerar sua renda extra com cartão de crédito, sem que você precise trabalhar mais para isso. É uma jornada, por isso estamos tendo uma série de lives preparando vocês. Sempre às 20 horas, com exceção do sábado, eu estou ao vivo aqui falando de um atalho ou de um obstáculo na sua jornada. Hoje nós preparamos uma live a mais do que a gente vem feito, né? Uma live a mais, uma live muito especial, porque é uma live com a Cristina e a gente vai aqui bater um papo muito legal sobre o nosso relacionamento com o dinheiro. Vou convidar aqui a Cristina para entrar junto comigo e olha, vocês vão gostar bastante dessa live, eu tenho certeza, hein? Bora lá? Deixa eu chamar a Cristina aqui que ela já está na área. Bom dia! Olá! Bom Bom dia! Tudo bem, dia! Cristina? Bom dia, finalmente conseguimos! Yes! Faz um ano, Aleluia! mais ou menos. Já, não, tem isso tudo não. Ah, sei lá, 6 meses, 8 meses, por aí. Ah, Uau! mas que bom ter você aqui, Cristina. Na época que quando eu te conheci, na verdade, você estava fazendo uma live lá no Viver Kitnet, na mesma época que eu fiz. Eu acho que foi antes ou depois, e agora coincidiu de novo. É mesmo, verdade. Você fez uma live lá com o César e com a Patrícia e eu tinha feito um dia antes. Eu falei, aí, tá vendo? De novo, agora as energias foram para o mesmo sentido e agora deu certo. Ai, que bom, ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Também quero dar um oi super especial aí para sua audiência. Estou vendo que também tem uns alunos meus entrando. Bom dia, queridos. Bom dia também para o meu povo que está vindo aqui. Vamos lá. Cristina, se apresenta aí para o pessoal que vai acompanhar a live aí, principalmente quem está chegando aqui que não te conhece. Eu acho que vale a pena aí dar uma introdução, falar como é que funciona o seu trabalho. Fica à vontade. Tá bom, então vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia a todos que estão chegando. Eu sou Cristina, eu sou psicóloga, também trabalho com constelação familiar e sou Helper in Pathwork, que é uma abordagem que trabalha em psicologia, uma psicologia mais transpessoal. Enfim, hoje eu estou aqui para falar de um tema que eu gosto demais, que é sobre abundância, prosperidade, ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Eu mesma venho de uma família bastante que passou por muitas dificuldades financeiras, né? Venho de uma classe social bem baixa, né? Então acho que todos nós, né, Ezequiel, que tivemos que trilhar esse caminho, passamos por várias dificuldades, por várias travas, vários obstáculos. E eu sinto que aquilo que a gente tem mais para poder contribuir com as pessoas é o que nós mesmos vivemos, não é? Na nossa vida. Sim, sim. E essa questão de lidar com o dinheiro é um dos assuntos preferidos, né? Que eu amo falar desse É assunto. mesmo? Eu amo Que falar desse legal. assunto. Agora, depois que do Covid, né, eu parei com todo o trabalho presencial. Esse ainda eu não consegui transformar em online, mas um dos workshops que eu já dou há anos é sobre você, né, liberar a abundância, o sucesso, a realização profissional, e que é um trabalho que eu faço já há mais de 10 anos. Que Então, legal. é isso. Então, sinto que eu tenho, né, um tanto aqui para contribuir nessa live com o seu público. Quero deixar as pessoas também à vontade para perguntarem. Não sei como é que você organiza aí, mas enfim, estou aqui
disponível, né, para falar das principais travas, bloqueios, isso que nos dificulta crescer, subir, prosperar. Show de bola. Eu vou avisar nos nossos canais, todos do Telegram que nós estamos ao vivo aqui, ó. Tá. Ó, se você não tá ao vivo, nós já estamos aqui no Instagram. Só vim. Bate-papo hoje vai ser feio, hein? Não perde não. Pronto, tá. Daqui, ó, nós vamos avisar em todos os outros canais que a gente tem. Ah, legal. Então vai tudo de uma Uhum. vez, vai ser bom. Ó, eu vou confessar uma coisa pra você, Cristina, antes da gente começar. Eu Uhum. achava essa conversa mó balela. Hum. Ai, que não tem nada disso, que isso não funciona, que é só ir lá, fazer mais dinheiro e pronto, tá resolvido, não tem dessa não. Olha, Ah. ai meu Deus, que bom que a gente pode evoluir, né, como ser humano, né? Coisa boa, Nossa, né? que coisa Ai, boa. que coisa boa. Eu também eu vim de uma família onde as minhas referências sobre dinheiro eram referências assim que não condizem com o que realmente dá para ser feito. Então, eu vi meu pai, eu tenho dois irmãos, vi meu pai e minha mãe, vi meus dois irmãos, por exemplo, financiando casa. Aham. Então, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida e fui, né, começar a construir a minha vida com ela, a primeira coisa que eu fiz, adivinha? Financiar a casa, o Financiar a apartamento. casa. Claro, a gente vai seguindo, né? E vai A seguindo. rota que já está feita. Uhum. E eu assim, e aí que entra a questão que eu achava balela. Eu achava que assim, que essa decisão que eu tinha tomado tinha sido só um erro meu e pronto. Mas Uhum. não era, eu fui descobrindo nos últimos 2 anos que não é só um erro, né? Foi uma questão que envolveu toda a referência que eu tinha, todo o histórico familiar que eu tinha de dinheiro. E eu Isso. fui perceber também que por mais que eu trabalhasse, às vezes ganhasse dinheiro, a minha situação de vida mesmo não mudava. Eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada Uhum. nisso aqui. Eu tenho que começar a entender melhor o meu relacionamento com o dinheiro aqui, porque não é só mais dinheiro que resolve. A gente tem vários exemplos disso, né? Quando a gente vê pessoas que ganharam dinheiro muito rápido e depois perderam tudo, né? A gente tem uma Uhum. série de exemplos. Mas enquanto não acontece com a gente Uhum. fica achando que aquilo ali é bobagem, que aquilo ali é balela. Então, assim, Uhum. eu sou uma prova viva, assim, de que a ideia da constelação, a ideia de entender isso melhor me ajudou muito, sabe? E eu Uhum. queria ajudar as pessoas também a entenderem quanto que isso é importante. Como é que elas Uhum. podem destravar, né? O que que eu tenho, quais são os Uhum. primeiros passos? Aqui, assim, eu vou conduzindo, eu gosto de conduzir assim, vou te falando aqui o que que eu acho que vai ajudar quem está assistindo do lado de lá e vamos Uhum. tocando o barco aqui. Eu acho que vai ser massa demais. Ótimo. Ezequiel, como eu estou vendo que tá entrando aí algumas pessoas lá, os meus seguidores, se você puder também se apresentar, né? O que é Oh, exatamente que você claro! faz? Claro, diante de toda essa dificuldade financeira que eu pré-apresentei aqui de financiamento que eu fiz, né, de me enrolar tudo com dinheiro, eu não tinha mais tempo para trabalhar. Eu já trabalhava manhã, tarde, noite, final de semana, e eu precisava de mais Uhum. dinheiro. Então, eu comecei a procurar por alternativas de gerar renda extra que não demandassem tanto do meu tempo, do meu tempo de Isso. trabalho. Porque eu não tinha mais Uhum. tempo para trabalhar. Uhum. E eu descobri que o cartão de crédito pode ser usado para gerar renda extra sem trabalhar mais para isso. Então, ao longo Uhum. de 4 anos, eu aprendi um conjunto de coisas que ajuda qualquer pessoa a, de fato, Uhum. conseguir fazer renda usando Uhum. cartão de crédito de maneira inteligente. Cartão que é considerado por Uhum. muitos como um vilão, né? Sim. Uhum. E
E aí, desde 2019, eu comecei a ensinar isso na internet, começo de 2019. Uhum. Até então, eu ensinava na internet, mas conciliava com outras atividades. Mas no final de 2019, eu larguei todas as outras atividades para dedicar aqui ao conteúdo da Hum, internet. Aí hoje a minha certo. empresa, hoje o meu trabalho é fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu tenho um Uhum. curso e aí diariamente a gente fala sobre isso aqui, Muito legal. Então, o seu curso é sobre ensinar as pessoas a usarem o cartão de crédito de uma forma inteligente, que gere renda, que que gera gere renda. renda. Uhum. Isso aí. Nossa, muito curioso, hein? Fiquei assim É, curiosa de saber como é que faz isso. é Muito bem legal. legal. A gente tem muitas pessoas que estão assim como eu, né? Eu falo que eu Uhum, consegui resolver muitos problemas financeiros que eu tinha dessa forma. uhum. E a gente está tendo muitos resultados. Desde que começamos em 2019 até agora, final de 2021, né? Foram mais de 2.000 alunos. Uau, Legal, né? que E aí, legal. assim, e aí eu diariamente eu converso, todo dia, meio-dia, eu faço consultorias aqui ao vivo. Então tá bem legal, tá muito bacana mesmo. Uhum. Muito bom, ótimo. Mas eu descobri, por isso que eu tô te falando, ao longo dessa minha jornada, bem assim dizer, porque eu também fiz uma jornada, eu descobri que não era só sobre dinheiro. E eu tive que Uhum, melhorar em outras áreas da minha vida para começar uhum, a ter resultado. Então eu uhum. acho, essa é uma coisa que hoje me incomoda e de forma bem constante eu tento trazer isso para as pessoas também, porque elas entendem. Quanto mais rápido elas entenderem isso, Uhum. mais elas vão conseguir ter o resultado e os objetivos que elas desejam. Certo, muito bom. Pois é, aí dentro aqui da minha área, né, o que a gente vê é que por mais que a pessoa aprenda uma técnica ou outra para poder gerar mais renda na vida, muitas vezes, por conta das crenças que são individuais, mas também familiares, e essas são completamente inconscientes, né? É como um elástico que fica preso assim na sua cintura, sabe? Que fica Uhum. preso ali esse elástico fica ali preso no clã, na família, né? E aí você vai até, imagina que tem um círculo assim, então você vai, a hora que você deu um passo para fora do círculo, parece que te puxa novamente para dentro do círculo, né? Então parece que você tem que estar, a hora que você vai ultrapassar esse círculo, parece que você tem que fazer muito mais esforço, Esforço. né? Agora você tem que fazer esforço, e por mais esforço que você chegue, parece que você chega até lá um ponto fora do círculo e de repente você volta de novo lá para dentro, que é a história dessas pessoas que você disse, por exemplo, que ganham na loteria, mas elas às vezes, né, elas ficam mais pobres do que antes. Não, estatisticamente elas ficam mais pobres do que antes. É, Eu uma vez eu fiz estava essa vendo, pesquisa aí. eu estava vendo uma reportagem com jogadores, ex-jogadores de futebol outro dia também, Hum, né? Que eles tiveram salários aí de 200, 300 mil mensais, não souberam lidar com aquilo ali, porque não era por uma série de fatores, né? E depois que abandona a carreira, que é uma carreira curta, é, hoje tem que trabalhar tem uma vida muito mais simples, né? Não estou falando que é certo ou errado, mas para sim. quem teve um salário de 200, 300 mil, ter que trabalhar para receber um salário mínimo, poxa, é um Nossa. é uma bela é uma bela Uhum, de uma recuada, né? E uhum, na nossa realidade, trazendo para o contexto, que eu acho que é o contexto geral de uhum, quem está aqui, às vezes a gente recebe um aumento de salário, às vezes a gente troca de emprego, às vezes a gente consegue gerar renda extra com cartão de crédito, mas passa pouco tempo e a situação ela volta a estacar zero. Então é isso que eu não quero que aconteça com as pessoas aqui. Eu quero que sim. elas olha, eu consegui gerar renda isso aqui, agora isso aqui tem que fazer diferença para mim. Isso aqui tem que Uhum, propor objetivo. A minha vida tem que ser diferente. Eu sempre bato nessa uhum, tecla. Não é dinheiro pelo dinheiro. Se uhum, fosse, toda vez que a gente ganhasse um pouquinho mais de dinheiro, é resolver os nossos problemas. Mas na maioria das uhum. vezes é paliativo.
Então eu sim. não quero que seja um paliativo, eu quero que as pessoas entendam que dá para ganhar mais dinheiro, mas que a partir do momento que você aprenda a ganhar mais dinheiro, que faça diferença para as pessoas. E aí, olha só que Uhum. interessante. Toda vez que você, uma vez que você entendeu isso, toda vez que você ganhar mais dinheiro, aquilo ali vai cumprir para o seu propósito, a sua vida vai melhorar. Diferente do que Uhum. aconteceu até hoje, que quando você teve um aumento, algo do tipo, as coisas não foram para frente, entendeu? Uhum. Uhum. É muito bom. Tem muitas reflexões que a gente pode fazer a respeito disso, né? Até eu queria indicar, quem ainda não viu, eu assisti um documentário no Netflix a semana passada que chama Minimalismo, que tá uma moda agora, né? O minimalismo, o Sim, essencialismo, né? eu já Que é assisti. você. Você assistiu? É muito Já bom, né? assisti. E o que ele fala ali, o recado que porque são sócios, né, amigos, o que eles falam é que assim, é, todo o dinheiro extra que eles conseguiram ganhar, eles iam usando, porque os dois vieram de famílias bem pobres, Uhum, né? Eles iam usando para comprar coisas. Coisas. uhum, Então, a felicidade para ele estava muito focada em agora eu quero um carro melhor, agora eu quero uma casa melhor, agora eu quero esses objetos. E aí eles começaram, num determinado momento, a se perguntar, né, o que de fato, né, estava trazendo felicidade para eles. E eles viram que não era nada daquilo, né? Nada daquele monte de coisas. Então, porque a gente vai num galope, né, que não tem fim. E cada vez você trabalha mais, e agora você quer isso, e agora você quer aquilo, e você vai se distanciando de fato do seu propósito. Né? De fato, a gente fala muitas vezes, é uma palavra forte, mas a gente vai se prostituindo em relação ao nosso trabalho. não acho forte, E não. Concordo. porque na live que eu falei que eu fiz com o César, eu falei disso, né? Falei assim, qual é a diferença do trabalho e da profissão, né? E que o trabalho, muitas vezes, ele nos ajuda, né? Ele deve nos auxiliar, o trabalho serve à vida, né? Então, Uhum, ele deveria nos auxiliar a chegarmos na nossa profissão. Porque quando a gente fala profissão, nós então falamos de talentos, falamos do nosso melhor, aquilo que a gente pode oferecer para a vida, para as pessoas, né? E toda vez que uhum, você está nesse lugar, e às vezes o trabalho é um trampolim para que você chegue na profissão, sendo que a profissão você pode mudar várias vezes, como você acabou de contar, né? Então agora você está numa nova profissão, mas é sim, uma profissão que está totalmente conectada com o seu talento. sim, Né? E toda vez que nós estamos no nosso talento, primeiro, nós já experimentamos aquilo, e porque experimentamos aquilo, fazemos bem aquilo, e é aí que a gente pode, então, oferecer isso para o mundo. E se você está nesse lugar, não tem como, é matemático, você não ganhar mais dinheiro. isso. A não ser que bloqueios e travas e crenças limitantes estejam te impedindo, certo? Você pode estar no seu talento. Então, veja que tem uma jornada, como você disse, eu amo esse nome jornada, né? Então, primeiro, quando a gente está começando a ganhar dinheiro na vida, raramente, apesar que existem exceções, né? Mas raramente a gente já vai direto para a nossa profissão e para o nosso talento. Né? Normalmente a gente vai trabalhar. Né? A gente vai trabalhar, por exemplo, para pagar uma faculdade, para pagar um Uhum, curso, né? Então a gente sim, fala, nossa, e aí já uma grande dica aqui é que muitas vezes a gente fica reclamando daquele trabalho, né? Porque, gente, trabalho é uma coisa que a gente pode mudar, tem infinitas possibilidades, tem mil jeitos de você conseguir dinheiro. Né? E isso, inclusive, eu falo também por experiência própria, porque a minha primeira faculdade foi engenharia química. é mesmo? Então, sou engenheira também. E aí fiz engenharia. Na época eu fiz o FIES, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Fiz FAAP, que é uma faculdade carésima em São Paulo, né? Mas foi o que eu dei conta de passar no vestibular, porque venho de escola de ensino público, né?
E Uhum. então, ok, entrei na FAAP, crédito educativo, né? E que na época a Caixa Econômica pagava 100% da faculdade, a gente começava a pagar um ano depois a faculdade. É, e aí eu sempre, então, vivia de fazer, de trabalhos, diferentes trabalhos. Então, cheguei a vender gravata para executivo, vendia tiara para as colegas lá da faculdade, ia lá na 25 de março, via lá, enfim, fazia sociedade com uma amiga com a outra, via o que estava usando na época, e a gente estava sempre de sacoleira, né, vendendo coisas. E eram trabalhos assim que duravam um tempo. Por exemplo, eu já fiz muito, sabe essas meninas que ficam demonstrando produtos no mercado? Por exemplo, lança um novo Sei. iogurte. Aí você fica lá oferecendo os iogurtes para as pessoas, né? Isso aí é uma coisa que eu fiz Sei. muito, porque na época da faculdade dava certo para fazer, enfim. Então eu ia trocando de trabalhos para poder ter aquele pouquinho de dinheiro para sobreviver. Então, muitas vezes o Sim. trabalho ele está conectado a essa sobrevivência. Mas muita gente para aí no trabalho como sobrevivência. E a gente precisa dar um salto. E o salto é ir para a profissão. Às vezes, aquela faculdade que a gente fez, de fato tem a ver com os nossos talentos, e aí então a gente se forma, e aí consegue um estágio, e aí consegue um emprego. E por um tempo aquilo nos satisfaz. No entanto, ser empregado também, gente, é muito ruim. No início é maravilhoso, porque aí você Aqui, tem a ó. carteira, Você tá descrevendo a minha vida aí, tá? e a Não foi minha também. combinado, não. Você tá descrevendo a minha vida todinha aí. Gente, e não é, Ó, Ezequiel? olha só, de quem que a Cristina tá descrevendo mais a vida? Ela tá descrevendo a minha vida aqui, ó. Não sei se tá descrevendo a de vocês, não. Olha só que bacana, hein? Ó, quer ver? Vai ter mais, hein? Porque eu falo ó, exatamente isso. A minha vida foi muito disso. Fiz Uhum. faculdade, eu fui professor universitário por 10 anos. Professor de Eu dei quê? a, eu dava aula na área de tecnologia. Eu formei em sistemas de informação e aí eu dava aula nas faculdades, no curso em específico aí, ó. Tem gente falando aí, tá vendo, ó, que tá descrevendo, falando, ó. A Eliette, Eliette, a querida. tá vendo, ó? Tá descrevendo. Vou desabilitar aqui o pessoal conseguir te ver melhor. Mas Uhum. eu dei assim, então eu dava aula no curso de sistemas e tinha disciplinas também nos cursos de engenharia. Uhum. Então, assim, eu trabalhei muito tempo, gostava até, achava que aquilo ali era a minha profissão, mas eu fui Uhum. entendendo com o tempo que, na verdade, aquilo ali era o que você está falando, era o meu trabalho, né? E aí, só para Isso. complementar, eu acho que casa muito com o que a gente falou no começo, Uhum. quando a gente está focando muito em coisas, Isso. a gente fica focado só no trabalho, né? Ah, não, eu tenho que trabalhar para Isso. ganhar dinheiro, né? Então, assim, ah, não, eu estou Isso. focado em coisa, eu esqueço da profissão. E aí eu vou Uhum. confessar para você um anseio que eu tinha, uma crença limitante que eu Uhum. tinha, né? Uhum. Pouco tempo depois de eu descobrir tudo que era possível fazer, né? Com cartão, ensinar o que eu ensino aqui, eu tinha muita dúvida, Cristina, se eu deveria ensinar isso para as pessoas. Uhum. Sabe aquela crença que você tem assim, ah, mas se eu ensinar isso de graça, as pessoas não vão querer comprar um curso meu? Uhum. Ah, se eu começar a ensinar, se todo mundo começar a ficar sabendo disso, daqui a pouco não vai funcionar mais. Olha, Uhum. eu diria que eu comecei no início de 2019. Uhum. Talvez eu pudesse ter começado antes, mas eu era pequeno nesse sentido, sabe? Eu achava assim, Internamente. Uhum. internamente, hoje eu vejo isso, tá? Uhum. Hoje eu tenho Uhum. mais clareza disso, do quanto eu estava sendo, na verdade, egoísta, né? Uhum. Porque o que eu sei, o conhecimento que eu tinha que estava me ajudando, poderia ajudar outras pessoas como ajuda hoje.
E não só a minha cabeça era assim, mas a cabeça das pessoas que estavam ao meu redor era assim. Uhum, Ah, rapaz, pra que que você vai ensinar isso pros outros? Fica com esse uhum, negócio pra você, você vai ensinar esse negócio que vai funcionar. Então, assim, casou muito pra mim o que você falou das coisas e esse uhum, negócio da crença limitante. Pra mim também foi uhum, algo que me marcou muito assim. Depois eu vi que isso era uhum, a maior besteira possível. Hoje eu falo uhum, o seguinte: quanto mais pessoas eu ajudo, mais a minha vida prospera, mais o meu negócio cresce, mais a minha empresa cresce. Então uhum, hoje isso já foi por terra, mas foi um belo uhum, de um desafio superar isso. uhum. Perfeito. Então você chegou nesse ponto que é exatamente isso que eu estou descrevendo, né? Então, primeiro o trabalho ele vem para nos ajudar, né, a chegar na nossa profissão. Então, o trabalho ele está a serviço da sobrevivência, né? Da sobrevivência. E também está a serviço de nós alcançarmos as nossas primeiras metas, né? Agora, quando nós começamos a chegar na profissão, aí nós começamos a chegar num lugar bem diferente, porque profissão tem a ver com os seus talentos, com aquilo que você tem para oferecer. E aí sim, agora na profissão, você está a serviço do outro, você está a serviço das pessoas, né? E normalmente você se torna a sua própria empresa. Você se torna a sua própria empresa. No trabalho, muitas vezes nós projetamos na empresa, na instituição, o nosso pai e nossa mãe ainda. Porque quem foi que nos ajudou, né, a sobreviver? Quem que nos alimentou? Quem que nos sustentou? O pai e a mãe. Então, o próximo passo, agora eu vou conseguir um trabalho, e o trabalho agora vai me manter, vai me sustentar, não é? Uhum. Como eu disse, a gente pode também trocar de trabalhos e tem uma infinidade de possibilidades de trabalhos. Agora, o risco, o grande risco é a gente parar no trabalho e não migrar para a profissão. Então, profissão tem a ver com os nossos talentos. Podemos foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que, em média, o americano tem 7 profissões. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, né? Então tá, então qual é a minha profissão? Eu falo isso para os meus filhos, né? A minha filha agora tá no Enem, tá prestando vestibular, a mais nova. E aí ela quer fazer psicologia, né? E aí tá tudo bem, essa é a primeira escolha, como a minha foi engenharia, né? Depois eu vi que essa profissão, inclusive, não tinha nada a ver comigo, né? Nem cheguei, só fiz estágio. E por isso que estágio é legal, né? Porque a gente vai lá experimentar um pouco aquela coisa toda. Eu falei, não, como é? Isso seria um trabalho. Então, apesar de eu estar me formando engenheira, se eu fosse trabalhar como engenheira, aquilo seria um trabalho e não uma profissão. Porque aquilo não tinha nada a ver comigo. E durante a faculdade foi que eu comecei a fazer yoga, meditação, me tornei então, fiz a formação para dar, comecei como professora de yoga. E eu falei, eu não sei onde que esse negócio vai dar, mas o meu caminho é por aqui. Entendi. Meu negócio é isso aqui, ó. Meu negócio é isso. Comecei para a Índia, né? Eu falei, nossa, gente, isso é o que pulsava o meu corpo, minha vida. Agora, como é que eu ia ganhar dinheiro com isso? A gente não sabe, porque no começo, gente, a gente não sabe como é que a gente vai ganhar dinheiro com o nosso talento, né? Mas a gente vai descobrindo no decorrer da jornada. Enquanto a gente vai descobrindo, muitas vezes a gente precisa trabalhar, né, em coisas que de repente não são tão maravilhosas assim. Por exemplo, eu também dei muita aula na época da faculdade, porque como engenheira, né, engenheira, eu já tinha feito cálculo 1. Cálculo Uhum. 1 eu repeti 2 vezes, né? Porque o Uhum. troço é difícil pra caramba, né? Repetir cálculo 1 2 vezes, repetir cálculo 2 2 vezes. Aí eu falei, gente, eu tive que estudar tanto que eu falei, eu tô boa nesse negócio. Então o que eu vou fazer? Vou dar aula de cálculo. Para quem? Claro que não para engenheiro, mas para administradores. Na época, na faculdade, tinha faculdade de administração. Eu falei, o pessoal de administração tem o cálculo, né? Cálculo bem raso. Então, esse cálculo que eu sei aqui,
é bem superior ao cálculo de quem faz administração precisa estudar. Bom, aí eu dava aula particular de cálculo 1. Era uma coisa gostosa, mas hoje eu descubro que na verdade, o meu talento sempre foi ensinar qualquer coisa. Qualquer Entendi. coisa. E você também, porque o que acontece? Nós temos esse professor nato interno. Então, nós podemos ensinar qualquer coisa que faça sentido para nós. E o que faz sentido para nós? Aquilo que nós trabalhamos, não é? Então, Sim. mas é claro que eu também ficaria frustrada se eu seguisse como professora de cálculo, né? Então, aquilo foi por um tempo, porque não era aquilo que eu queria ensinar. Mas eu comecei a perceber que eu era boa em ensinar coisas, né? Bom, enfim, Uhum. me tornei uma professora de yoga. Comecei Que assim, né? legal. Então, fiz a formação, comecei com professora de yoga. E aí fui fazendo várias outras formações até que eu falei, gente, eu preciso de uma sustentação mais forte, preciso de uma estrutura mais forte. Aí que eu fui fazer psicologia. E aí eu me encontrei. Eu falei, nossa, é isso aqui, né? Aí eu fui me aproximando da minha profissão maior, que tem tudo a ver com o que eu vim fazer aqui, pelo menos nessa geração dentro da minha Sim. família, né? E uma coisa interessante que o Bert Hellinger fala, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações As familiares, constelações. ele fala que a nossa profissão está a serviço do nosso sistema familiar. Significa que a sua profissão, ela vai trazer muitos benefícios. É como se o seu sistema familiar te pedisse para que você desenvolvesse aquela profissão, porque aquela profissão é que trará compensação, né? Um termo um pouco complexo, né? Mas meus Uhum. alunos aqui entendem, a sua profissão vai... Vou dar um exemplo que vai ficar claro. Por exemplo, eu hoje trabalho como psicóloga e também dou formações de constelação familiar, por exemplo, né? Sim. Então, cada vez que eu formo mais alunos, cada cliente novo, ou cada cliente que eu atendo e que eu o ajudo a resolver questões da vida dele, eu também contribuo com o meu sistema Sim, familiar, entendi. né? Então, é como se a nossa profissão, no meu caso, o meu sistema precisa de muita terapia. O meu sistema familiar precisa ser muito terapeutizado, né? Precisa Entendi. romper muitos padrões, precisa de muita transformação. Então, cada vez que eu faço isso com o outro, eu faço também com a minha família ao mesmo tempo. Percebe? De uma É, forma indireta. se eu for trazer para o meu caso aqui, eu acredito que essa minha mentalidade está mudando muito a minha família também. A minha Isso. família tinha a crença que o financiamento era bom. A minha família tinha a crença que tudo que eu quisesse ter, se eu precisasse ter, eu tinha que financiar. Não dava para, ter um carro, Uhum, precisa ter um carro, financia. Tem que uhum, comprar tem que comprar uma casa, tem que ter uma casa financiada. Vai lá no banco, financia, né? uhum. Então eu tenho sido a pessoa que estou quebrando isso aqui, né? E engraçado que no começo, minha mãe até fala comigo, ela fala assim: ai, Ezequiel, esse negócio que você tá fazendo, esse negócio funciona mesmo? Você tem certeza que esse negócio dá certo? Eu falei, sim, mãe, relaxa. Eu falei assim, relaxa, fica tranquila. E hoje, assim, hoje é engraçado, assim, que até fez muito sentido para mim, tá? Porque tem pessoas que às vezes eu nem sei, como a gente tem alunos do Brasil inteiro, né? Mas tem pessoas daqui também. Aí tem gente que Uhum. encontra com ela, diz, Rosângela, chama ela, Rosângela, mas eu fiz o curso do Ezequiel, meu Deus, como é que ele fez? Como é que ele sabe isso? Que coisa maravilhosa. Ela é mesmo? Que Ai, que ótimo, né? Então, É. hoje, assim, eu vejo que, de certa forma, é verdade. Quanto mais aqui o meu negócio, mais pessoas a gente ajuda, mais isso tem refletido aqui na minha família também, Isso, né? isso. E acho muito legal isso.
E como E a... essas crenças, desculpa, você ia falar outra coisa. Não, eu tô pensando aqui, eu tô pensando aqui o seguinte, eu sei se é tudo pessoal, você sabe que não é nada, nós estamos conversando aqui de uma forma, eu tô pensando assim em quem tá assistindo, sabe? Uhum, Porque talvez você tenha alguma coisa para falar, para contribuir com elas, e eu posso contribuir também. Porque uma coisa, e eu senti muita dificuldade disso, é você entender que o seu trabalho ali, ele tem que ser um trabalho por um período. Ok, eu acho que quem está acompanhando aqui, de repente, possa ter tido esse insight aí. Puxa, caramba, eu tô só trabalhando por trabalhar. Eu não tô vivendo a minha profissão, eu não gosto do que eu faço, eu tô trabalhando só para me sustentar, eu tô trabalhando pela sobrevivência. Eu acho que esse isso. pode estar sendo, por isso que eu falo, não é só sobre dinheiro, esse pode estar sendo o estalo para algumas pessoas que estão acompanhando aqui, sabe? Tomara que Uhum, seja, eu espero muito que tomara. seja, porque eu já Uhum, tive isso em algum momento e eu, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei assim, tá, e agora? Como é que eu saio dessa. E falar uma palavra, mas não vou falar, não, você é muito educada. Eu não vou falar. pode falar palavrão, não tem problema, não. Pode Como falar, é que pode falar. sai? Como é que sai dessa enrascada que eu me enfiei aqui agora, que eu tô trabalhando e não tem jeito de sair? Porque tem a Uhum, questão de sobrevivência. E aqui, por mim, eu vou falar por mim aqui, tal. Aí talvez você tenha alguma coisa que você possa ajudar, né? No sentido de destravar. O que que eu posso fazer para destravar? Como é que eu posso sair disso, uhum, né? Aqui para mim era o seguinte, quando eu fiz o financiamento, por que que o financiamento ele foi o meu gargalo aqui financeiramente falando? Porque eu morava numa casa bonita, morava numa casa boa, minha casa era bonita, viu, Cristina? hum, E é enorme, chique, área de churrasco, uma sala, bonita, linda. Mas hum, o que que eu tinha que ceder em troca da casa? A Mariana, minha esposa, trabalhava manhã, tarde, rotina tradicionalíssima de trabalho. A rotina dela era tá. trabalho. Então, ou seja, para Uhum, começar, a rotina dela não era algo que satisfazia ela. Então, já uhum, começa aí. uhum. Eu trabalhava universidade. Universidade, o professor dá aula que horas? À À noite? noite. Aí ficava igual o sol e a Nossa. lua. Então, era o preço que eu pagava, né? Para ter Uhum, a coisa, né? Focado em coisa. Vamos focar em uhum, coisa. Vão ter a casa, vão ter a casa. Vão ter um carro bom, vão ter um carro bom. O preço era esse. O preço era ter que trabalhar, a minha esposa ter que trabalhar manhã e tarde e eu trabalhar à noite. Isso quando eu não trabalhar final de semana, tá? uau. Uhum, Então, que vida que eu tinha, né? uhum, Bom, o que eu faço me ajudou. Eu falo que num primeiro momento, isso foi no final de 2000, no começo, no final de 2018 para 2019. Final de 2018, Mariana, Mariana tá escutando aqui. Final de 2018 para 2019, a renda extra que eu já gerava permitiu que a Mariana saísse do emprego dela. olha. Uhum, Então já melhorou assim muita coisa assim. Então assim, queira ou não, eu falo mesmo. As pessoas às vezes até se frustram, né? Mas eu vi que eu não precisava daquela. Cara, eu não gerei renda extra para pagar um financiamento de R$ 500 mil. Mas eu uhum, entendi que eu não precisava daquele dinheiro todo para melhorar a minha vida. Isso foi muito uhum, bom para mim, assim, sabe? uhum, Então a Mariana saiu do emprego dela, ela começou a fazer algo que ela gosta de fazer, e eu comecei a ensinar o que eu ensino aqui, né? Enfim, esse foi o primeiro uhum, passo que eu dei, assim. No meu caso, então, foi entender, olha, o que que eu posso, o que que a gente tem que mudar primeiro? Então, não sei se tem a uhum, ver com o minimalismo em si que a gente comentou no começo, acho que não tinha, porque uhum. a minha vida ainda não é, eu nem conhecia o conceito, mas Tá, de certa forma, o fato de eu já conseguir ter uma renda e o fato de eu entender que eu não precisava de mais dinheiro para ter uma vida melhor me ajudou muito. O que que a gente, como que a gente pode ajudar do seu lado aí a uma pessoa destravar, a uma pessoa certo. buscar
pela profissão, pela profissão e sair um pouco do trabalho? Sim. Bom, uma analogia boa que todo mundo vai compreender bem, nós funcionamos como um rádio. Um rádio que fica ligado 24 horas, inclusive quando a gente está dormindo. E esse rádio tem várias estações, certo? Ou seja, dentro da nossa cabeça ficam várias vozes dizendo coisas para nós o dia inteiro, certo? Certo. Então, o primeiro exercício, né, que todos nós precisamos fazer dentro de uma jornada de autotransformação, seja para ganhar mais dinheiro, seja para encontrar nossa profissão, seja para encontrar um bom relacionamento, não importa, né? Serve para todos os assuntos, é começar a observar que vozes são essas, tá certo? Bem, essas vozes, elas vêm de diferentes estações. Essas estações desse rádio, que fica ligado 24 horas, tem a ver com os nossos diferentes eus, tá? Nós temos eus que são saudáveis, são vozes que nos levam para frente, né? E nós temos eus que nos deixam estagnados e outros até nos fazem afundar naqueles buracos, né? Ok. Essas vozes que vêm desses eus, em parte, né, vêm das vivências que nós tivemos na infância. Outros eus vêm da nossa família, outras vozes vêm da nossa família. Então, essas vozes, elas ficam em um lugar que a gente chama de inconsciente. Nós temos um inconsciente individual e, ao mesmo tempo, ele está imerso em um inconsciente coletivo familiar, certo? Nossa, entendi, fez muito sentido. Eu vou anotar, posso? Claro. Eu anoto mesmo, tá? Eu faço as observações aqui porque fez muito sentido para mim, tá fazendo. Porque por exemplo, quando eu tomei a decisão de fazer a compra da minha casa, foi o meu consciente coletivo, tô certo ou tô errado? Tá certo, exatamente. Aí, ó, entendi. Mas quando Então você... a gente tem um consciente individual e tem eu tô anotando, tá? Tá, um inconsciente individual que fica imerso na sopa do inconsciente familiar coletivo, tá certo? Então, quando Entendi. nós falamos na psicologia de inconsciente, o inconsciente ele é atemporal. O inconsciente está dentro fica tudo misturado nessa sopa, presente, passado e futuro, tá? Então, Entendi. quando você vai para o teu trabalho, para a tua profissão, comprar uma casa, fazer um investimento, usar seu cartão de crédito, né? Tem as vozes que vêm que você acha que são vozes suas. Mas Sim. não são suas, né? São vozes que já estão muito fixadas aí no seu inconsciente e muitas vezes nós somos escravos dessas vozes. Por exemplo, você está no seu trabalho, esse trabalho aí que você estava contando, aquele trabalho que te traz estabilidade. Aliás, uma das grandes armadilhas para o nosso desenvolvimento profissional é estar num trabalho que você tem um bom salário. Concordo. Se você tem um bom salário que te dá uma estabilidade, e eu vejo isso muito com os funcionários públicos, né? Você tem um bom salário, nossa senhora, é muito desafiador você romper, porque aí o seu pai já foi funcionário público, ou o seu pai dizia, você lembra? Não, eu pelo menos sou mais velha que você. Na minha época era mas assim, eu sei disso. o grande sonho era ser funcionário do Banco do Brasil, por exemplo. Né? Sim. Então, entrar no concurso, né? O meu sogro dizia para o meu marido assim, nossa, filho, quando o meu marido fez o concurso para o Banco do Brasil, né? E trabalhou lá no Banco do Brasil por 2 anos. E o meu sogro, nossa, que orgulho, né? Meu filho é funcionário do Banco do Brasil. Graças a Deus, né? Durou pouco. Porque eu comecei a mostrar para ele como que nós poderíamos ganhar muito mais sendo autônomos, né? Do que ganhar aquele salário que era um salário, não era um salário bom, era bem razoável, mas tinha uma estabilidade,
né? Ele poderia morrer lá no Banco do Brasil e até aposentadoria, aquela coisa toda. Então, muitas vezes, isso é uma grande armadilha que não nos deixa chegar num lugar muito mais próspero, né? Bom, enfim. E por quê? Uhum, Porque temos as vozes, essas vozes familiares, né? E também uhum. pessoais que estão aí no nosso inconsciente coletivo e individual e elas são invisíveis. Nós não conseguimos enxergar isso, nós ficamos achando que essas vozes são nossas e elas fazem o maior sentido. Então a gente coloca os óculos das vozes que nós seguimos. Mas, então a primeira dica, pessoal, as vozes que você segue normalmente são muito limitadas, muito limitadas. Então você precisa identificar essas vozes, porque essas vozes te mantêm estagnado, te mantêm no medo. Vai dizer assim, nossa, você vai perder esse emprego aqui, ó, esse trabalho, e aí? E se não der certo? Né? E como que vai fazer? Por isso que, claro, ninguém está dizendo aqui para você tomar uma decisão. Ah, então tá, via live, quer saber? Eu vou pedir a conta agora. Não, principalmente se você tem uma família para sustentar, você precisa fazer o seu processo de transição. Inclusive, toda vez que eu digo isso para os meus clientes, então bora lá fazer o processo de transição. Né? Vamos experimentar. Por exemplo, um cliente que eu atendi, funcionário público, fiscal, detestava, chegou até mim. Pensa a pessoa depressiva, Eu sem ia falar isso, a motivação, pessoa adoece, ué. adoece, A né? pessoa 100% adoece. das vezes. Depressiva, meu Deus, é assim, vai se arrastando para aquele trabalho que é a coisa mais chata. Aí começa até a mudar, vai tá lá sobre numa área, muda para outra para ver se melhora um pouquinho, no começo melhora um pouquinho, mas daqui a pouco já vê que também é ruim, enfim. Então fui trabalhando com ele, peraí, então vamos ver o que que te dá prazer, né? O que que te dá... Uhum, E aí, por exemplo, ele foi chegando, porque ele também tinha formação em história, que o que dava prazer para ele, por exemplo, era ser professor de história. uhum, Começamos a uhum. investigar um pouco isso, depois ele falou, nossa, eu também gosto muito dessa área de terapia. Ok? E enquanto isso ele estava lá no trabalho chato, né? Uhum, Então, uhum, vamos lá, ele começou a fazer, eu fui orientando, começou a fazer uma formação dentro da área de terapia. Foi uhum. se tornando um terapeuta, né? E, nossa, aí ele começou já a levantar para ir para o trabalho de uma forma mais alegre, né? Porque ele já começou a sentir o gostinho, porque Sim, logo que ele se formou, durante mesmo a formação, ele já podia fazer os primeiros atendimentos, né? entendi. Então, ele já começou de sábado. E aí ele começou a ver o gostinho disso que tinha muito mais a ver com ele. E então, devagar, ele foi fazendo, né? Foi migrando de uma coisa para outra. E tem vários outros exemplos de pessoas que às vezes, tem uns inclusive que ainda nem saíram desse trabalho, Uhum. estão prestes a aposentar, mas já estão totalmente imersos numa nova profissão. E isso faz com que, inclusive, muitas vezes você fique um pouquinho mais feliz ali naquele trabalho, porque se falta, sei lá, 6 meses, um ano para você se aposentar, de fato, né? A gente tem que pensar muito bem. Enfim, estou dizendo aqui porque que eu estou falando isso, porque não é que é assim, gente, tchau, né? Tô indo Sim. embora e Não, agora pelo vou amor de caminhar. Deus, ninguém vai chutar o Brasil, largar o emprego depois dessa live aqui, botar a culpa de nós, não, né, Cristina? Precisa ser a partir de um lugar adulto, né? Um lugar de autorresponsabilidade que a gente vai fazendo essa transição. Então, assim, o principal obstáculo que eu vejo, um dos primeiros, é você ficar preso nas vozes da estabilidade, nas vozes do medo, que você não vai dar conta. E aí, né, como eu disse há pouco tempo, Quais são as vozes que a gente tem, Cristina? então vai depender de cada família, né? Por exemplo, nós brasileiros, que somos um povo bem mix, né? Que viemos somos a grande parte filhos de imigrantes, né? Não Uhum. somos, grande parte de nós não é nativo brasileiro, né? E os imigrantes, o que acontecia com os imigrantes? Isso está no nosso inconsciente familiar, né? Os imigrantes, eles chegaram no Brasil sem nada, né?
Muitas vezes chegaram sem nada, passaram muita dificuldade, vieram de um pós-guerra, passaram fome. Então, os nossos ancestrais tiveram que trabalhar muito. Na época não tinha tecnologia, então era trabalho. Não tinha, imagina, profissão, essa coisa de que a gente fala hoje, né, Ezequiel, de talento, né, de fazer o que você gosta. Imagina, os nossos imigrantes não, quer dizer, os nossos ancestrais não puderam viver isso. Era assim, era trabalho, trabalho. Se você Trabalho. não trabalhasse ali naquela, né, na agricultura, se você não trabalhasse ali, enfim, né, com todos aqueles trabalhos que eram muito manuais e braçais, você passava fome. Aí Muitos vem o passaram Ezequiel, aí fome. vem o Ezequiel e fala que dá para ganhar dinheiro sem trabalhar mais. A galera, a vozinha a voz da sua cabeça e fala assim: Meu Deus do céu, esse cara é doido. Isso, exatamente. Como é que você vai Trabalha. ser autônomo, né? Você não, para os nossos ancestrais, né? Isso não existia, não existia isso. Então, temos vozes que vêm de longe, que diz Entendi. melhora a estabilidade. Você vai passar Estabilidade. fome de novo. Eu anotei aqui medo, estabilidade, trabalho. Você Essas não são as merece. Você não, merecimento, né? você não merece, por mais que você faça, não vai dar certo, porque muitas vezes também foi vivência de nossos familiares. Você vai ser roubado. Não, Se você tiver dinheiro, você vai ser roubado. Se você tiver dinheiro, as pessoas vão começar a pedir dinheiro para você. Vão pedir dinheiro emprestado. Você vai ter que emprestar dinheiro para todo mundo. meu Ah, Deus do céu, você tá falando tudo que eu penso. Você é um avidente, Jesus a bola amado. aqui de cristal. Outra muito forte, essa é muito forte, inclusive eu vivi também muito isso na pele, né? Ah, Você começa a ganhar dinheiro e aí você vai visitar a sua família que está numa ah, condição pior ou tá. Vamos dar um exemplo bem radical, tá? Para ficar fácil de entender. Sua família é tá, pobre. Sua família é pobre, às vezes vem de 3, 4, 5 gerações de pobreza, tá? tá. Você nasceu ali. Você tem várias crenças, inclusive, né? Várias vozes a respeito da pobreza, né? Ok. Uhum. Quando você começa a identificar essas vozes, começa a transformar essas vozes, né? E diz, não, eu mereço, não, tá tudo certo, não, a vida é abundante, eu começo a praticar a gratidão, eu começo a praticar tudo isso aí, né? Que eu ensino. Ok. Agora, eu vou lá, próximo passo, eu vou lá visitar minha família, né? Então eu vou Uhum. enriquecendo, aí eu já chego com aquele carro melhor, né? Daí eu já Aham. chego com aquela roupa melhor, daí eu vou viajar, né? Para lugares e às vezes aquela família nunca nem tomou avião, nunca nem saiu do Brasil, nunca nem. E aí, né? Começa a gerar um mal-estar. Começa a gerar um mal-estar, as pessoas começam a te olhar, já não começa a combinar muito. Então, o que que acontece com a sua consciência à medida que você vai ganhando mais dinheiro e você vai lá visitar não só os familiares, mas tem os seus amigos também, né? Aquele grupo de Você tá vendo que pessoas. eu tô até pondo a cara, o olho na cara, a mão na cara, né? O que que acontece? A sua consciência Posso, ela vai posso ficar falar o que que é? leve Posso ou falar o que que eu pesada? sinto? Ah, Posso falar o que que a gente, o que que eu sinto? o quê? Culpa! Parece que Isso, eu tô culpado, parece que eu sou culpado isso, de tá dando certo. É isso mesmo? isso mesmo. Então, a tua consciência, ela vai ficar pesada. E o que que é uma consciência pesada? É culpa. Então, O percebe que assim, sentimentozinho desgramado é tal de culpa também, né, Cristina? não é? É Ai, verdade. nossa senhora. Por Até isso se que livrar, você fica que trem, parece que dá um peso, é um negócio que te trava coloca no para chão. baixo, pesa. Por isso que é consciência pesada, né? Consciência pesada. É, Por isso que à verdade, nunca tinha medida, pensado nisso, não. por isso que à medida que a gente vai ganhando dinheiro, a nossa consciência Consciência não vai pesada. ficando mais leve, ela vai ficando mais pesada. Percebe? Ou seja, quanto mais dinheiro, mais culpa.
Ou seja, a pessoa que Nossa. está na jornada, a pessoa que está na jornada de uma vida próspera, o que ela precisa ficar boa? Ela precisa ficar boa em quê? Ela precisa aprender a lidar com a culpa. Porque muitas vezes é aí que a gente volta para trás naquele exemplo que eu dei do elástico, do círculo, né? Você sai daquele círculo da consciência, né, familiar um pouquinho, começa a se diferenciar da sua família, começa a dar alguns passos para frente em relação, por exemplo, aos seus amigos, tal. Mas e aí, tchum, o que te puxa para trás? A culpa e o medo. O medo do quê? De não pertencer mais ao seu Ficar bando. excluído. Exatamente. Não pertencer ao seu bando da família, ao seu bando de amigos, não é? Então você começa a se sentir sozinho. Então começa a vir solidão e começa a vir culpa. Gente, por isso que muitas vezes a gente estaciona ou volta para trás, porque não é fácil. As pessoas acham que enriquecer, ganhar mais dinheiro é fácil. Sabe o que é fácil? É continuar pobre. É verdade. É, isso é fácil. É continuar no trabalhinho suado lá. Porque eu não vou precisar lidar nem com medo, nem com culpa. Porque eu tô lá Verdade, mais fácil, é obedecendo. fácil mesmo, É não tem fácil. nada. Você vai só tocando, aí vai pro piloto automático. Exatamente. Agora, é fácil a partir de uma perspectiva. No entanto, como eu vou adoecendo, porque eu vou entrando em depressão, melancolia, exaustão, uma vida sem sentido, a verdade verdadeira mesmo é que é mais difícil, né? Mas, por um lado, é mais fácil. Percebe? Fácil em que sentido? Para essa minha voz, para essa minha consciência que não consegue lidar com a culpa nem com o medo, ou seja, eu vou continuar indo lá na casa dos meus parentes, no churrasco. Gente, tem um helicóptero aqui em cima, tem alguma coisa acontecendo. Não, eu tô te ouvindo bem. Aqui Tá tá. dando para ouvir bem? Não tá Tá. parecendo que tá passando um helicóptero aí, não. Não? Tá. Não. Fazer assim para melhorar, então. Quer dizer, Então, mas tá tá bom para ouvir. ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Então, nós precisamos, então, à medida que vamos evoluindo, né, aprender a lidar com o medo e com a culpa, certo? E Certo. esse, gente, é um exercício de ir Diário. ampliando o que a nossa resiliência, cortar esse elástico que nos prende a uma fidelidade, a uma lealdade sistêmica, por exemplo, falando desse assunto dinheiro, ao status quo, aquilo, quer dizer, muitas vezes a gente, porque as gerações elas vão sempre evoluindo, então de verdade é fato que eu posso estar ganhando um pouquinho mais do que os meus pais, Uhum. mas o que a gente está falando aqui é de vários passos, é dar vários passos além, né? E muitas vezes nós não conseguimos porque ficamos nessa lealdade, nessa fidelidade sistêmica à nossa família, né? Então, da onde que vem isso? Vem das gerações passadas, né? Dos imigrantes. Opa, ficou sem som. Pera aí. Não tô te ouvindo. Ah, voltou. Tinha ficado sem som, agora eu tô te ouvindo. Espera só um pouquinho. Vocês estão vendo? Quem tá prestando atenção na live, estão vendo que eu tô impactado, né? Eu tô anotando tudo aqui, ó. Tô anotando tudo. Não tô te ouvindo. Não. Tá, beleza. Deixa eu sentir os comentários aí. O que que vocês estão achando? Vocês estão impactados igual eu tô aqui? Fala comigo aí. Coloca aí nos comentários aí. Vocês estão impactados igual eu tô? Calma aí que eu vou chamar ela de novo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.
Tá fazendo sentido para vocês? Ó, olha só, hein? Cristina, dá um oi para mim quando você voltar, tá? Que dá um oi para mim quando você voltar, que aí eu te chamo aqui. Gente, eu falo, né? Por isso que eu bato na tecla. É dinheiro, gente? É dinheiro? É ter mais dinheiro? Não é, não é. Assim, o que a gente ensina, o que eu ensino aqui, ele é a, ele é a ponta, mas é só a ponta. É só a ponta. Tem muito mais coisas, né? Tudo isso aqui, ó, é medo, estabilidade, trabalho, essa questão do merecimento, de que não vai dar certo, que vão te roubar, de culpa, tudo isso. Eu vou perguntar agora para ela, para Cristina, como que a gente vai ficar gravada essa live assim. Como que a gente faz para ficar livre dessas vozes, tá? Vamos lá. Chamando. Aí, Oi, você tá me ouvindo agora? tô te ouvindo agora. Ufa, que bom. Ó, vamos. Nossa, nós vamos ter que fazer mais um monte de live, Cristina. Vambora, vamos fazer sim. Vambora ajudar esse povo a se livrar da culpa, do medo. Aqui, até pro pessoal também, pra gente. Eu acho que dá espaço pra gente conversar muita coisa, falar de várias coisas, assim, né? Mas ó, ficou muito claro pra mim, assim, eu não conhecia esse. Tá vendo? É por isso que eu falo. Que bom que a gente tem muita coisa para aprender sempre. Eu não sabia dessa ideia, eu não conhecia essa parte dos nossos inconscientes. Então tem o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. Isso, Se eu estiver errado alguma coisa, você me corrige. tá bom. O inconsciente individual ele está submerso no coletivo. Isso, muito bom. E aí, o coletivo são as vozes familiares, ele é composto pelas nossas experiências de vida. E essa parada ela é limitada, porque foi limitada a convivência que a gente teve, é óbvio. Tum. Isso, isso. E a gente tem medo, tem a questão da estabilidade, do trabalho, do merecimento, de que não vai dar certo, de vão de roubar a gente, de culpa. Tudo isso são as vozes coletivas que a gente tem. Tô um bom aprendiz? Perfeito, muito bom. Anoto, e ó, eu vou falar disso em outras lives. Eu vou falar assim, ó, aprendi isso aqui com a Cristina. E eu captei assim no ar, assim, ó, eu peguei no ar uma coisa que a gente pode fazer para começar a mudar isso. Eu acho que eu já faço isso. Eu faço isso. Aí que tá interessante. O que eu vou te falar aqui agora, eu fazia de forma inconsciente, mas agora eu vou fazer até de forma consciente mesmo, tá? Que é uma coisa que eu captei aí que você falou, que é praticar a gratidão. Eu achava que não fazia, sabe, eu sei que me ajudava, então assim, todo dia, por Deus do céu, Cristina, toda vez, eu agradeço. Se eu levantei, se eu tô conseguindo estar aqui, eu agradeço. Eu comecei a agradecer tudo que eu faço. Obrigado. Fiz uma live, deu certo. Obrigado, deu certo, que bom. Obrigado. Então eu tô agradecendo o tempo inteiro as coisas, sabe? Então não tô falando bobagem, não. A gente tem que exercer gratidão mesmo, porque isso, de certa forma, vai mudando o nosso consciente coletivo. É verdade? É errado pensar assim ou certo? Não, de jeito nenhum. Então, isso é um dos antídotos, né? Então, vamos lá. A gente estava falando que nós ficamos muito fiéis a essas vivências que foram difíceis na nossa família, certo? Sim, sim. Então, os nossos pais, então como que a gente começa a virar essa chave, né? Os nossos pais, eles nos deram o essencial,
o que a gente precisava para estar vivo. E o Uhum. que é essencial? A vida. Aham. Ok? Então, qual é a nossa maior riqueza? A nossa vida. Qual o nosso Uhum. maior sucesso? Ter nascido. Não é? Então, esse é o nosso maior sucesso. Se a gente não estivesse vivo aqui, a gente não poderia estar fazendo nada do que a gente está Fazer fazendo. nada, Então, nada. quem foi que nos deu a maior riqueza? A nossa família, o nosso clã, os nossos pais, tá certo? Certo. Então a nossa postura primeira para que a gente possa caminhar em direção a essa prosperidade e uma boa relação com o dinheiro, porque, veja, quem é que me deu tudo o que eu precisava no início da vida? Foi a mãe. Então você ficou lá 9 meses dentro da barriga da mãe, não precisava fazer nenhum esforço, cordão umbilical te dava tudo o que você precisava, certo? Em Certo. abundância. Você não precisava fazer Certo. nenhum esforço, tudo chegava para você de forma abundante. Ok, aí você nasceu. Nasceu, depois foi amamentado, depois você foi nutrido pela sua mãe, né? E você Certo. também não precisava fazer nenhum esforço a não ser sugar. Por isso é um Certo. processo ativo, né? Se você não sugasse, por mais que sua mãe te desse leite, você não ia conseguir engolir. Então tinha o processo de sugar, de tomar o leite da mãe logo que a gente nasce, tá certo? Certo. Então, a mãe, inclusive, enquanto nos alimentando, e isso a psicologia explica bem, à medida que a gente vai desenvolvendo essa oralidade, que tem a ver com esse sugar, né, tudo aquilo que a gente vai mielinizando no corpo, nós também mielinizamos no nosso sistema emocional. Então, Uhum. o que ia acontecendo? Você também ia se conectando com o prazer corporal. Todas as zonas erógenas, elas começam a se desenvolver nessa fase de amamentação. Ou seja, é dali, é desse comecinho de vida que nós recebemos tudo o que precisamos, inclusive o prazer, tá certo? Uhum. Ok. Depois que nós crescemos, quem é ou o que nos dá agora tudo o que precisamos para viver? O dinheiro. Não é mais a mãe, é o dinheiro, tá certo? Uhum. Então, por isso que o Bert Hellinger diz: o dinheiro tem a face da mãe, o dinheiro é feminino. A nossa relação com o Hum. dinheiro tem muito a ver com a nossa relação com a mãe. Por quê? Exatamente por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Porque hoje quem nos Uhum. dá tudo é o dinheiro. Tudo o que precisamos, não é? Uhum. Uhum. Ok. Então, e a relação com o pai? O pai é que nos leva para a vida, que nos leva para o mundo. Então, o pai nos leva para a profissão, né? O homem, ele tem essa tarefa dentro de uma família, de ir à caça, Ficou sem som de novo. Voltou. Voltou, voltou. de ir à caça, de ir para ir buscar aquilo que nós precisamos, né, que a família precisa. Então, a relação com o pai está muito conectada com esse ir para a vida. E Sim. a relação de se arriscar também, né? E a relação com a mãe, muito conectada com o dinheiro, né? Com o fluxo de dinheiro. Fluxo de Então, dinheiro. quando nós nos mantemos numa atitude de reclamação em relação aos pais, de exigência em relação aos pais, de puxa vida, minha mãe não fez isso, isso é culpa da minha mãe, ou meu pai não fez isso, sabe? Essa postura de me dá mais, Sim, né? e seguindo essa linha, a gente só tem que virar para os nossos pais e agradecer, porque eles deram tudo que a gente precisava para ter a Isso, vida. Pronto, vira, agradece, ó, isso. obrigado por tudo que você me deu. Agora é você seguir o seu caminho e conquistar as suas coisas, né? Para na hora que o Isso. seu filho também tiver o seu filho e esse negócio ir para frente, senão fica agarrado. Uhum. Ué. Exatamente. Por isso que a primeira postura, né, sistêmica em direção à prosperidade, à abundância é agradeça tudo que você recebeu. Então, quando eu agradeço, né, honro, então eu mudo
mudo o nível de consciência. Daí eu saio de uma consciência mais infantil, porque a criança, né? Você tem filhos também, não tem? Eu tenho um filho de 5 anos. Pronto. Então você sabe o que eu tô falando. Criança é assim, Sim, você dá um pouquinho, ele quer mais. Aí você dá mais, ele quer mais. Então a criança, ela tem uma condição de insatisfação, de que nunca tá bom, e que ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais, não é? Então, quando nós crescemos, essa criança interna continua dentro de nós, essa voz dessa criança interna, então ela quer mais, quer mais, quer mais. Então, a gente precisa começar a aumentar a voz da nossa consciência adulta, que vai olhar para a mãe e vai dizer: mãe, o que você fez por mim foi o que deu, né? Ah, mas a minha mãe não me deu atenção, ah, mas minha mãe batia, ah, mas meu pai não te me deu deu a aquela. vida. Nossa, não me deu isso porque falou comigo assim. Eu falei, nossa, então mudar, e não é fácil, mudar de nível de consciência nesse sentido e para uma consciência mais adulta que diz: ok, o que vocês me deram foi o suficiente. Agora eu tenho tudo para ir para a vida. Então, primeira postura é de gratidão. Gratidão a tudo que eu recebi e agora gratidão a tudo que eu tenho. E se eu ainda estou num movimento de trabalho, eu também preciso agradecer a esse trabalho e a todos os trabalhos que eu tive anteriormente, porque foram eles, né, todos esses trabalhos que me ajudaram a chegar onde eu estou. Então, tudo aquilo que eu fico brigando que aconteceu lá atrás se torna um obstáculo para que eu siga adiante. Engraçado, Cristina, que só de. Eu não sei, assim, talvez esteja acontecendo só comigo, tá? Essa sua fala, ela já me soou mais familiar, porque eu conheço Uhum. constelação. Uhum. E, mas você tá falando de novo, tá reforçando mais aqui, né? Tá mudando a Uhum. voz, a minha voz aqui, né? Uhum. E só de pensar assim, já dá um sentimento de leveza maior. Uhum. Sabia? Eu não sei, Exatamente. assim, pode ser que esteja acontecendo só comigo, mas eu espero que esteja acontecendo com mais pessoas. Só de você pensar dessa forma, olha, poxa, meu pai e minha mãe me deram tudo. Eles me deram a vida. Isso. Então Uhum. vira, agradece, deixa de ser uma mala Uhum. sem alça e agradeça, porque ele te deu o Uhum. bem mais valioso que você tem. Agora é responsabilidade sua conduzir. Uhum. Agradeça, vira e vai seguir o seu caminho. Não, não é que não tem que ligar para o pai e para a mãe mais, muito pelo contrário, mas Uhum. parar de transferir essa responsabilidade para as pessoas e assumir a sua responsabilidade de tocar o barco. Isso, exatamente. Então, essa é a primeira postura e que traz muita leveza mesmo. Então, Dá leveza. gratidão a tudo o que eu recebi, a tudo como foi. Agora, olha para frente. A pessoa próspera olha para frente. A pessoa não próspera, ela fica presa no passado. Então, agora, vamos olhar para frente. Olhando para frente, eu vou ter que lidar agora com essas crenças limitantes, mas também com o medo e com a culpa. E aí vem a segunda grande chave que a constelação nos dá, que é assim, para a gente lidar com esse medo, com essa culpa, né, que você trouxe. Então, eu posso sim, né, estar bem. Eu posso sim dar muitos passos em direção à prosperidade, ainda que a minha família não tenha dado ou não dê, né? Eu posso, então eu preciso me dar essa permissão, porque é só assim que eu trarei novidade para esse sistema. E olha, o principal aqui, é só assim que os meus filhos, ou seja, a próxima geração, poderá agora ter disponível aquilo que eu chamo de um grande legado, de uma herança saudável, que não é dinheiro, mas a herança, uma boa herança para os seus filhos é você deixar aqui possibilidades de memórias mais expandidas, certo? Então, filho, vai que vai dar certo. Comigo deu certo, com você também vai dar. Né? Então, se você chegou até o 10, o seu filho pode chegar no 30, no 40, no 50. Né? Então, esse é o legado. Agora, quando vier o medo, friozinho na barriga, o que a gente faz?
dá as boas-vindas para o medo, a gente lembra que o medo vem de trás, a gente lembra também que o medo muitas vezes nos ajuda a não dar um passo maior que a perna, então tem o medo também que é saudável, mas o que a gente não pode é paralisar no medo. Qual é o medo que faz mal? Aquele que nos paralisa, que nos deixa estagnados, tá? Então, eu preciso também aprender a lidar com esse frio na barriga, que é natural e é bem-vindo. Então, lembrar que o medo é só um sentimento e ele pode passar por nós. Nós podemos respirar nessa sensação de medo e continuar em frente. Ok, e como eu lido com a culpa? Eu preciso olhar para essa culpa, de novo, perceber essa culpa no meu corpo, né? E olhar para trás e dizer para minha família, tudo o que eu conquistei e estou conquistando é graças a vocês. Então, quando eu vou lá visitar os meus parentes ou os meus amigos, eu preciso ir com essa postura de que é graças a eles, graças a tudo que eu recebi. Então aí veja que eu vou para uma postura de menor e não de maior e melhor. Então, aqui o que a gente está falando, pessoal, o tempo todo é uma mudança de postura interna, tá? Então, não confundam isso com comportamentos externos. É assim, eu posso ir lá na minha família, né? E eu posso falar, nossa, mãe, gratidão. Pai, gratidão. Graças a tudo que vocês me deram, hoje eu tô cada vez crescendo mais. Me abençoem, me abençoem. E se os seus pais não estão aqui, se já morreram, você também pode fazer isso da mesma forma, né? Porque você pode visualizá-los, e os seus pais, na verdade, estão aqui no seu DNA, fazem parte, né, das memórias corporais, né, que você tem. Então você pode se conectar com os seus pais, vivos ou mortos, e você pode visualizar que eles estão te abençoando, os seus avós também, os seus bisavós Amém. também, os seus ancestrais, que é assim, tudo o que os nossos ancestrais querem é que nós possamos extrapolar os limites, que nós possamos prosperar, que nós possamos ter mais saúde, ter mais dinheiro, ter tudo o que precisamos, né? E mais. Então, eles quando nos veem prosperando, eles gostam disso, mas a nossa consciência infantil é que acha que tem que ficar igualzinho a eles, né? Às vezes precisa ficar pobre, às vezes precisa ficar passando dificuldade, né? Às vezes precisa ficar preso no trabalho, na estabilidade, para ser fiel e não deixar de pertencer, né? Essa é a nossa consciência limitada infantil, é uma voz que vem da consciência infantil. Então, quando nós detectamos essa voz, e é ela que sente culpa, né? Então, nós podemos acolher essa voz dentro de nós e dizer para essa criança ou para essa voz imatura e dizer, tá tudo bem. Lembra, seus pais e os seus ancestrais estão te abençoando, né? Ainda que muitas vezes no externo isso não apareça muito, né? Mas espiritualmente é assim que funciona, né? Todos Sim. nós estamos recebendo essas bênçãos. Então a palavra, agora a frase-chave é: eu posso ser diferente de vocês, ao mesmo tempo que eu sou igual a vocês. Então, eu sou igual em que sentido? Porque aquele é o meu clã, aquela é a minha família, não é? Então eu sou igual a eles, eu pertenço a eles. Então enriquecer não significa, se você vem de uma família pobre, não significa deixar de pertencer ou ser excluído. Então eu posso dizer, eu continuo pertencendo a vocês, porque foi inclusive graças a vocês que eu conquistei tudo que eu conquistei, certo? E ao mesmo tempo que pertenço a vocês, eu posso fazer diferente de vocês, certo? Então, essa é a atitude, né, básica e recomendada para que a gente possa sair, né, do círculo da fidelidade ao nosso clã Incrível. em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade, tá? Incrível.
Incrível. Eu estou impactado. Que bom, que bom. Não, fiz várias anotações aqui, muitas anotações. Cada vez, aí eu vou até habilitar os comentários aqui, a cada vez que eu paro para pensar sobre isso, para refletir, faz muito, encaixa muito bem para mim, Cristina. Cai como uma Uhum, luva. uhum, E não é possível que é só comigo. Eu acho que não é. Então a uhum, gente tem muita coisa que aprender. O dinheiro, ele é só, ele tá lá em cima, né? uhum, E eu acho assim, você me deu uma, você trouxe uhum, como é que eu posso dizer? Muita paz para mim hoje. Hoje, o meu dia hoje uhum, vai ser um dia muito mais leve, tá? uhum. Que bom. E tem muito trabalho para fazer, mas pode ter certeza que eu vou fazer com todas essas reflexões que eu fiz aqui hoje. Eu achava que Uhum, a live ia ser boa, mas nem nos meus sonhos eu imaginaria que seria tão boa. uhum. E estou muito feliz mesmo. Gratidão a você, eu estou de cara, gratidão. Gratidão a você por ter vindo aqui, cedido seu tempo e ter tido um papo tão gostoso, um papo tão agradável aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo Uhum, mundo que acompanhou também adorou. Quem veio uhum, através de você, seja uhum, bem-vindo, bem-vinda também. Chega, vai ser um prazer uhum. ter vocês aqui. E obrigado, vai ser só a primeira de muitas. Eu espero que seja assim. Obrigado, viu? Uhum. Muito bom, eu aqui agradeço, é um prazer enorme, né, estar conversando com pessoas assim como você que estão aí ajudando as pessoas a ganharem mais dinheiro. Eu amo, como eu disse, né, no início, falar sobre esse tema. Vamos fazer mais lives para que a gente possa ajudar as pessoas a fazer as pazes com o dinheiro. Gente, Sim. uma coisa assim para a gente encerrar, muitas vezes eu vejo, né, também que existem crenças de que o dinheiro é sujo, de que a pessoa diz que, ai, tá bom o jeitinho aqui que eu vivo, né? Já tá bom isso aqui. Então existem várias crenças também relacionadas à postura em direção ao dinheiro, em relação ao dinheiro, né? Então, talvez na nossa próxima live a gente possa falar dessa relação com o dinheiro, sabe? O que que o dinheiro representa para mim. Eu sempre Sim. gosto de, nos meus treinamentos, colocar alguém para representar o dinheiro e pedir para que o cliente possa, né, ou para o aluno, ou para a pessoa, olhar para o seu dinheiro e se ter uma conversa com ele. O que que o dinheiro é para você? Qual é a Vamos. representação do dinheiro na sua vida? Então, talvez fique aí como uma próxima live e talvez quem está aqui presente possa. Eu vou colocar agora na caixinha do Instagram, vou abrir uma caixinha sobre esse assunto, né? Qual a sua relação com o dinheiro, o que, que o dinheiro representa para você, para que a gente possa ver aí o que, que as pessoas estão pensando a respeito disso, para que a gente possa, de repente, fazer uma live sobre esse tema. Tá bom, Ezequiel? Vamos. Combinadíssimo. Fechou. Ó, inclusive, eu vou dar a oportunidade das pessoas exercerem a gratidão. Quem, de certa forma, vai sair aqui aproveitou alguma coisa dessa nossa conversa, tira um print nosso e marca a gente no Instagram falando, né? Agradecendo, exercendo a gratidão, dizendo o que aprendeu conosco. Vai ser legal. O que que você acha? Ah, eu acho ótimo, porque eu também queria tirar uma. Ó, o Antonelli tá aí, delícia. É, eu também queria tirar um print, mas eu não consigo eu mesma tirar aqui. Ah, então o pessoal vai fazer isso por Então, nós, gente, tenho tira certeza. print, compartilha para nós lá no nosso direct, nosso Instagram, no seu Instagram, É, e aí a gente vai fazer essa corrente de gratidão. isso. Vamos lá. Deixa eu desativar os comentários aqui para sair nós dois na foto Um aqui. prazer. Legal. Ah, você sabe fazer isso? Ah, sim. Ah, não, Ó, você está falando vamos. para eles fazerem. Para eles Ah, tirarem. Mas eu acho que eu consigo tirar aqui também, ó. Mas vamos lá, hein? Ó, eu vou ficar congelado aqui, vou dar um sorriso, hein? ê! Aê! Ó, marca a gente lá.
Vai ser muito bom saber que a gente pôde contribuir com vocês de alguma forma. Cristina, obrigado mais uma vez, tá? Espero que você tenha aí um ótimo dia também, uma ótima semana. Você fez um bem enorme aqui para mim, que você nem imagina, tá bom? Que Obrigado bom, mesmo, tá que bom? bom. Também Um amei, Ezequiel. abração e foi um Lindo prazer. dia. Obrigado. Grata, pessoal. Até a próxima. Grande beijo. Tchau. Beijo, Tchau. tchau. Incrível, gente. Olha, obrigado. Lembrando a vocês que essa foi só a primeira do dia, né? Tem mais. Nosso trabalho aqui continua. A gente tem live de segunda a sexta, sempre, independente de qualquer coisa. Consultoria do Você com Mais Dinheiro. Eu converso e tiro dúvidas ao vivo dos meus alunos. Às 20 horas está tendo a nossa série de atalhos e obstáculos. Então, sim, está tendo aqui às 20 horas, está tendo a nossa série de atalhos e obstáculos, que é uma preparação para vocês participarem da Semana Nova Fonte de Renda, um evento que eu estou fazendo que é 100% online, é 100% gratuito e vai ser demais, do dia 26 ao dia 31 de janeiro. As inscrições estão aqui no meu Instagram. Obrigado pela presença de vocês, foi muito bom. Espero que para vocês tenha sido tão legal quando foi para mim. Nossa, eu estou impactado, que eu notei coisa demais, aprendi demais, coisa boa. Ótimo começar o dia assim. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês e bora! Bora lá!